alunos! Na aula de hoje nós vamos estudar os casos de semelhança de triângulos. Então, na aula passada, nós vimos que para dois triângulos serem semelhantes, eles tinham que obedecer dois critérios. O primeiro, os lados correspondentes tinham que ser proporcionais, eles tinham que ter uma mesma razão, que a gente chamava de razão de semelhança, e o segundo, os ângulos correspondentes tinham que ser congruentes, ou seja, os ângulos que se correspondiam, eles tinham que ter a mesma medida. Então, esses dois critérios tinham que ser obedecidos. Na aula de hoje, nós veremos que para ver se dois triângulos são semelhantes, basta olhar em apenas 3 casos de semelhança. Não precisa eu olhar em todos os lados e todos os ângulos. Então, esses casos são o ângulo-ângulo, ou seja, se eu tenho dois ângulos que são congruentes, que têm a mesma medida, eu já posso afirmar logo que esses dois triângulos vão ser semelhantes. No segundo caso, se eu tenho 3 lados de um triângulo e os outros 3 lados do outro triângulo são proporcionais, não precisa olhar no ângulo, basta olhar nos lados, que seria o caso L, 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 lado, lado, lado. E o último caso, que seria o caso lado, ângulo, lado, que é o L, A, L. Ou seja, se eu tenho dois triângulos e eu tenho um lado que é proporcional, um ângulo que é congruente e outro lado que é proporcional, sempre nessa ordem, eles vão ser congruentes. Nós vamos estudar cada um deles na aula de hoje. Pessoal, então esse é o primeiro caso de congruência que nós vamos estudar, que é o caso AA, ou seja, ângulo-ângulo, certo? Então, se eu tenho dois triângulos, aqui eu vou escrever o triângulo ABC e o triângulo DEF, certo? Então, eu tenho dois triângulos que têm pelo menos dois ângulos que são congruentes. Então, eu sei que esse ângulo B, ele é congruente ao ângulo E, certo? E o ângulo A, ele é congruente ao ângulo D, ou seja, o ângulo A e o ângulo D têm a mesma medida e o ângulo B e o ângulo E têm a mesma medida, né? Aqui eu simbolizei com um tracinho, mas eu poderia ter colocado valores, vamos supor, se aqui fosse 30 e 30, aqui 50 e 50, isso ia significar que esses dois ângulos são congruentes. Então, pelo caso de semelhança de triângulos, eu já sei que esses dois triângulos são semelhantes só por isso, só olhando nos dois ângulos. Porque, consequentemente, se esses dois ângulos são iguais, o terceiro ângulo também vai ser igual. E os lados serão proporcionais. Então, eu posso dizer que o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo DEF. Lembrando que o símbolo de semelhante é o til, né? Tudo bem? Vamos para o próximo caso. Pessoal, então agora nós veremos o segundo caso de semelhança de triângulo, que é o caso LLL, certo? Eu preciso verificar então se esses dois triângulos são semelhantes, ok? Pelo caso LLL, ele me diz que basta eu verificar se os lados são proporcionais. E aqui eu tenho medida dos 3 lados desse triângulo. Então, eu vou olhar se eles são proporcionais. Como que a gente faz isso? Achando se a razão de semelhança é igual para todos eles, né? Então, o 4 está para o 8, assim como o 4 está para o 8, esse outro 4, né? Assim como o 5 está para 10. Tranquilo? Quando eu faço essa divisão 4 dividido por 8, né? Ou eu simplifico por 4 e aqui por 4, eu encontro 1 meio, né? 1 sobre 2. Então, ali eu tenho 1 sobre 2. Aqui também, né? Que é a mesma divisão. E aqui, 5 por 10, né? É 1 meio também, que eu simplifico por 5 no numerador e no denominador. Então, aqui também é 1 meio, ou seja, a razão deles é a mesma. Então, é uma razão de semelhança. Isso me diz que esses dois triângulos aqui, que o triângulo
ABC é semelhante ao triângulo DEF pelo caso de semelhança de triângulos LLL. Ou seja, se resumiu muito do que a gente viu na aula passada. Não precisa eu verificar se os ângulos são congruentes, porque isso já me basta. Mostrar que os lados são proporcionais já me basta, porque consequentemente os ângulos também serão. Agora nós vamos ver o último caso de semelhança. O terceiro caso de congruência de triângulos é o caso LAL, como a gente já viu. Então, eu tenho que verificar se esses dois triângulos aqui são semelhantes utilizando esse caso. Então, vamos lá. Para eu verificar se os lados, né, se os triângulos são semelhantes, ou seja, se esse lado é proporcional, eu tenho que encontrar a razão deles. O ângulo eu tenho que verificar se ele é congruente e o lado eu tenho que verificar se ele é proporcional, certo? Então, eu tenho que verificar se esse lado é proporcional a esse lado, se esse ângulo é congruente a esse ângulo e se esse lado é proporcional a esse lado. Lembrando que esse caso de semelhança é o LAL. O ângulo tem que ficar no meio dos dois lados. Então, se o ângulo está aqui, tem que partir desse vértice, um lado, outro lado. Não pode ser, por exemplo, LLA, é diferente, ok? E nem o ALL. Sempre o ângulo é no meio, ok? Então, vamos lá. O 10 aqui, ele está para o 5, né? Então, 10 dividido por 5. 10 dividido por 5, eu encontro 2, certo? Agora, eu vou verificar o ângulo. Aqui, o ângulo B, ele mede 100 graus, né? A medida dele é 100 graus. E o ângulo E também. Então, eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Então, o ângulo B, né? Lembrando que o símbolo de congruência, os 3 tracinhos, ele é congruente ao ângulo C. E por último, nós vamos verificar se esse lado é proporcional ao outro lado. 6 está para 3. 6 está para 3, né? 6 dividido por 3, 2. Então, quer dizer que a razão de semelhança aqui é 2 e é a mesma para os dois lados aqui. Tudo bem? Então, nós encontramos, pelo caso de semelhança LAL, que esses dois triângulos são semelhantes. Então, eu escrevo o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Opa, faltou o símbolo do triângulo aqui. Tudo bem, pessoal? Agora nós veremos um exemplo, né, de caso de semelhança de triângulos.